Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos de volta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estamos de volta, irmã Luci. Glória a Jesus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Estou aguardando os irmãos entrarem. Onde estão os alunos, hein? Cadê você? Nós temos bastante coisa para aprendermos hoje, hein, irmãos? Vamos nos aproximando aí da live. Glória a Deus. Amém. Quem está chegando aí? Glória a Jesus. Quem é o primeiro ou a primeira que está chegando na live? Depois da irmã Luci Lima. Irmã Luci, eu estava dando um ajuste aqui. Ajustando aqui. Por isso que saí e voltei. Amém? Estamos de volta. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Vamos iniciar, irmãos? Vamos iniciar com uma oração. Glória a Deus. Vamos lá, Priscila, vamos estudar junto então. O povo sempre demora a se achegar. Sempre demora. Toda segunda-feira é a mesma coisa. Vamos iniciar com oração. Uma pena quem perde é eles, o conteúdo. Vamos iniciar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença nós estamos, mais essa noite, para aprendermos mais uma porção da Tua Palavra. Querido Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade para revelar a nós os segredos da Tua Palavra, os mistérios do reino do Senhor. Nos ensine, querido Espírito, a fazer a obra missionária. Abençoa os alunos que já estão presentes aqui na live, aqueles que se achegarão. Senhor, que haja entendimento, compreensão e que flua tranquilamente, Senhor, o ensino da Tua Palavra aqui essa noite. É o que nós te pedimos agradecidos, é o nome de Jesus. Amém. Muito bem, glória a Deus. Meus irmãos, vamos iniciar? Irmãs, 1 Coríntios, capítulo de número 4. Glória a Deus. Aleluia. Priscila Timóteo, minha esposa, irmã Edmira Espanhol, Glória. Está aí, eu não sei quem é a outra pessoa, são 3 pessoas que tem, né? Minha esposa, irmã Glória, eu não sei quem é a outra pessoa que está online. Se quiser, se puder se identificar, dando um glória a Deus, dizendo um aleluia, dizendo um amém, fique à vontade. Meus irmãos, irmãs, abramos a Bíblia. Hoje é mais uma aula do curso de missionário, do nosso núcleo da Faetade na nossa igreja. Os irmãos sabem que toda segunda-feira nós nos encontramos aqui, as irmãs e os irmãos, os que são alunos,
e agora por estarmos nesse período de quarentena, se tornam aulas públicas na live, né? Nós não temos como fechar. E então, se torna um brinde para quem não é aluno do curso e para quem não é aluno da faculdade. Então a pessoa, o irmão ou a irmã, está tendo a oportunidade de poucos, né? Nós temos um grupo pequeno, um grupo seleto de alunos que se matricularam e fazem essas aulas em modo presencial, no nosso templo, da nossa igreja. Porém, pelo motivo que nós estamos na quarentena, faremos as aulas aqui. Então você que não é aluno, e seja aqui da Europa, ou seja do Brasil, qualquer outro lugar do mundo que estiver chegando essa live, seja ela em direto ou ao vivo, seja ela através de gravação, você está sendo galardoado por Deus para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Amém? Meus irmãos, irmãs, não se esqueçam, é imprescindível que se tenha a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, uma caneta ou marcadores, se vocês tiverem marcadores de várias cores para marcar textos, marcadores de textos, ok? É sempre bom ter um caderno à parte, com a caneta ou com o lápis e borracha, e para quem é aluno do curso de missionário, se faz importante estudarmos junto com o manual prático do missionário, ok? Então você que tem o manual prático do missionário que é aluno, é imprescindível. Nós vamos aprender hoje na página de número 21, ok? Então, aluno, aluna que tem o seu manual prático do missionário, abra na página de número 21. Nós estamos aprendendo o módulo de número 3, História de Missões. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, a leitura oficial de hoje, da aula de hoje. Primeira carta de Paulo, primeira missiva do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 4, a partir do versículo 9. A paz do Senhor, irmão Luiz Romeira. Glória a Deus, presbítero. Que bom que o senhor está aí. Graças a Deus. Muito bem. Abramos a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 9. Pai do Senhor, evangelista Jorge. Bom que o senhor está aí. Vai chegando dando glória a Deus, a paz do Senhor, dizendo aleluia, dizendo amém. Fala alguma coisa, mostra que vocês estão aí. Amém? Glória a Deus. Repetindo, 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 9. Amém, presbítero Luiz. Amém. Vamos sempre nos esforçar, irmãos, né, a não ser por motivo de trabalho, é justo, sempre às segundas-feiras começar no horário certinho. Sempre eu vou começar a live 5 para as 8, para dar esses 5 minutinhos para os irmãos entrarem, para não perder nem um minuto precioso do estudo da palavra de Deus. Mas é muito importante, parabéns, irmão Luiz, o senhor está justificando o seu atraso entrando aí. Tá? E espero que todos os outros alunos e irmãos consigam também se esforçar, a não ser por motivo justo, né? Não ser por motivo justo. Seja bem-vindo também, irmã Meire, irmão Celso, seu filhinho. Deus abençoe. Vamos ler a palavra? 1 Coríntios 4, verso 9, diz assim. Olha só que coisa interessante. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Marque isso aí, você tem marcador de texto, se você tem uma caneta, um lápis, pode rabiscar sua Bíblia aí, tá? Pode grifar na sua Bíblia aí. Eu estou lendo aqui, nós estamos lendo 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 9. A paz do Senhor, diácono Isaías, irmã Poliana, Pai do Senhor Jesus, vai chegando dando glória a Deus e aleluia. Muito bem, versículo 9 diz como que Paulo, o apóstolo, se sentia quando ele entendeu o chamado para apostolado, para fazer missões ou plantar igrejas onde o evangelho não chegou. Lembra que nós aprendemos desde o início da primeira aula que missionário ou apóstolo, né? Nós aprendemos que nem todos os missionários são apóstolos, né? Mas todo apóstolo é missionário, porque existe aquele que tem uma chamada para fazer missões urbanas, missões nacionais, mas existem aqueles que são chamados para fazer missões transculturais, ou em outras culturas,
para serem plantadores de igrejas aonde o evangelho não chegou. Esse sim é chamado para apostolado. O apóstolo Paulo está dizendo que ele tinha entendido que Deus colocou aqueles que têm o ministério do apostolado. Olha só quais são as características que Paulo colocou para quem quer ser apóstolo. Né? Hoje em dia, o apóstolo, o título apóstolo, se tornou uma questão de status social. Vocês veem durante muitos anos, né? É uma briga. O presbítero, o pastor, o evangelista quer ser acima do presbítero. O pastor quer ser acima do evangelista. O bispo quer ser acima do pastor. E o apóstolo quer ser acima do bispo. É uma guerra. Coisa totalmente fora do contexto teológico, totalmente fora do contexto ministerial. Sim, todos esses cargos e dons são bíblicos, todos eles, ok? Mas não há necessidade para que se esforce tanto para se ter posição de status social ministerial. Pelo contrário, não sabe que quanto a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então Paulo diz que ele considerava, versículo 9 de 1 Coríntios 4, que quem tem o chamado para o apostolado é como se fosse condenados à morte o dia todo. Segundo, somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Vejam só, versículo 10. Nós somos loucos por amor de Cristo. E vós, falando para a igreja de Corinto, sábios em Cristo. Nós, os apóstolos, fracos, e vós, os crentes, ilustres. E nós, vis, e os crentes fortes, né? Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Versículo 12. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Olha só. Trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Versículo 13. Somos blasfemados e rogamos. Vai marcando. Até ao presente temos chegado a ser, aqui que eu quero, aqui que é gostoso. Versículo de número 13, 1 Coríntios, capítulo 4. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Olha só. Pai do Senhor, irmão Divaldo, Edi, Deus te abençoe. Então vejam bem, por que, pastor, que o senhor fez essa leitura? Por que o senhor fez essa leitura? É para mostrar como que é a chamada para a obra de missões transculturais. Qual é a verdadeira realidade de quem é chamado para o ministério para ganhar almas. Não tem nada de status não, irmãos. Tá? Eu já vou aproveitar o ensejo e dizer que quem não tem coragem de passar vergonha, se for preciso morrer pela causa de Cristo, literalmente, perder os seus bens, ser preso, não faça obra missionária não, sai fora. Se retire. Se retire. Ok? Essa é uma verdade. Eu sou profeta de Deus, irmãos. Eu não consigo tapar, como diz lá no Brasil, quem é brasileiro sabe, como diz o bom baiano, tapar o sol com arupemba, com peneira. Eu não sei. Eu não consigo. Eu tenho que falar a verdade. A verdade é essa. Existem pessoas que acham que a obra de fazer a evangelização, a obra de... A sua Bíblia, mas sua Bíblia é chique, né, ô evangelista George? A sua Bíblia é uma linguagem profunda, a escória do universo, né? A tradução da sua Bíblia. Então nós observamos que as pessoas acham que ser evangelista, né, que ser ganhador de alma, que ser missionário ou apóstolo, plantar a igreja em outro país, é status. É não, irmão. É sofrimento, é dor, é tristeza, é sangue. Se vocês ainda não olharam, na Biblioteca da Alfaietade, eu já tinha dito a vocês, eu fiz uma indicação de um livro para vocês lerem. Esse livro é muito importante. Vocês ir lá na biblioteca da nossa faculdade, ok? E graças a Deus nosso diretor executivo, pastor Genildo, colocou lá a indicação que eu fiz aqui nas primeiras aulas das lives, nas primeiras lives, a primeira ou segunda live que eu fiz aqui, né? E eu fiz a indicação do livro Heróis da Fé. Tá lá. Lá vocês vão ver uma lista de homens de Deus que perderam a saúde fazendo a obra missionária. Ok? Você está disposto a perder a sua saúde? Homens que num período como esse de crise, de pandemia, de vírus, estavam pregando no meio das pessoas infectadas. Homens e mulheres que em meio a pessoas leprosas estavam lá no leprosário, tendo contato
Ah, você poderia dizer, pastor, isso é uma loucura, então não faça a obra missionária. Sai fora, se retire. Não pense, é melhor não entrar nessa fileira, porque essa fileira é um caminho sem volta. Ah, os senhores vão correr, as senhoras vão correr o risco de ficar enfermo, de perder um ente querido no campo missionário. Como muitos do livro História dos Heróis da Fé, muitos teve um missionário que ele perdeu 2 filhos no campo missionário com uma doença que dava na região. Então, Paulo está dizendo a verdade aqui. E eu também quero aqui, como homem de Deus, eu não posso omitir nem mentir, mas falando a verdade por isso que a Bíblia diz no Antigo Testamento que quem põe a mão no arado não pode nem olhar para trás. Colocou a mão no arado, deve ir até o final. Segundo, existe outro texto que Salomão escreveu, diz que quem está trabalhando com a ferramenta, eu estou usando uma linguagem minha, estou parafraseando para vocês, quem está trabalhando com o machado pode correr o risco de se machucar, de se cortar. Assim é a obra de Deus. Ok, irmãos? Então não existe tapinha nas costas, não existe tapinha nos ombros, não existe aplauso. Ah, o verdadeiro evangelho não tem aplausos, não. A verdadeira obra missionária não tem auê, não. Tá? O verdadeiro apóstolo, plantador de igrejas ou ganhador de almas é chicote, irmão. É escárnio, é vergonha, é desprezo. Ok? Fazer a obra missionária dentro das igrejas locais, isso aí é bênção. Você vai ser aplaudido pelos que te amam. Né? Agora faça a obra de evangelização no meio de pessoas que odeiam o evangelho, que odeiam crente, que não acredita e não quer acreditar em Deus. É aí que é. Então, por isso que eu quero aqui enfatizar com vocês na página de número 21. Eu fiz essa leitura aqui para quem está chegando agora. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9 até o versículo de número 13. Tá? Marca aí na sua Bíblia aí, ó. Marca na sua Bíblia. Muito bem, vamos para a nossa apostila, para o nosso livro. Vamos para o nosso manual prático do missionário, ok? Página de número 21. Nós estamos lá em cima no sopé da página, no início da página. O segundo declínio missionário, ok? 3.6, o segundo declínio missionário em que estamos. Muito bem. Por que teve? Nós já aprendemos que teve um primeiro declínio missionário e já vimos o motivo do primeiro declínio missionário. Agora, observe, o segundo declínio missionário, como o Diácono Isaías, o Diácono Isaías está comentando, até os crentes estão nos odiando. Ah, Poliana, é verdade, Poliana, esposo do Diácono Isaías, é verdade. Se os crentes estão nos odiando, imagina os que não são crentes, né? Imagina aqueles que odeiam a Cristo, aqueles que não querem crer em Deus, que não aceitam o Evangelho. Imagina. Muito bem. O segundo declínio missionário teve um motivo. Isso aqui é muito grave. E parece que eu estou vendo, eu posso falar isso como missiólogo, como teólogo, e como servo de Deus, e como um pastor de igreja, porque antes da formação acadêmica eu sou pastor de igreja. Né? Eu sempre cuidei de pessoas, sempre cuidei de rebanho. Por misericórdia, eu sou aquele pastor que tem a formação acadêmica, cuido do rebanho dentro do templo, mas vou para a rua também. Sempre fiz isso. Eu acho que todo pastor e todo teólogo, ele tem que ter uma vida prática naquilo que ele prega, naquilo que ele ensina. Eu não poderia estar aqui ensinando para vocês se eu fosse um teólogo só de mesinha de cabeceira. Se eu fosse um pastor só de ficar sentadinho no meu gabinete dentro do templo. Eu tenho que ir às ruas. Se eu quero que a igreja que eu sou pastor faça evangelização, faça evangelismo, avance a igreja com missionários para o campo missionário, sejam missões urbanas, nacionais ou transculturais em outras nações, eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo. Eu tenho que ser o primeiro a pegar na cabeça. Então, por misericórdia, eu posso falar daquilo que eu tenho conhecimento de causa que eu vivo. Então, existe um primeiro motivo. Discussões, olha só o que aconteceu, qual foi o motivo do segundo declínio missionário. Lembra que o primeiro declínio missionário foi que a igreja primitiva recebeu o poder do Espírito Santo, mas não cumpriu a ordem de Jesus. Lembra o primeiro declínio? Jesus tinha dito o quê? Que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo, e depois que eles fossem cheios do Espírito Santo, eles deveriam sair e pregando o evangelho, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles não fizeram, foi o primeiro declínio missionário. Até que veio uma grande perseguição em meio ao avivamento de poder que eles estavam vivendo. Vou repetir, não precisa ter perseguição para acontecer avivamento, porque a igreja primitiva era uma igreja super avivada e mesmo assim não estava cumprindo a obra missionária que Jesus ordenou. Então tem nada a ver.
Você pode ser um crente mais avivado que for, mas você pode estar negando de cumprir a ordem de Jesus, de cumprir o ID de Cristo, de pregar o evangelho a toda criatura. Você pode ser o mais avivado que for. A igreja primitiva era super avivada, mas ela estagnou em Jerusalém. Então o que aconteceu? Isso foi um declínio espiritual missionário. Foi um declínio missionário. Então precisou, Deus permitiu a perseguição, e aí sim, com a perseguição, os crentes, houve o despertamento, e os crentes, os leigos da igreja, não foi o clero da igreja, repito, foi os leigos, porque os apóstolos e os anciãos permaneceram em Jerusalém. Mas os crentes comuns da igreja saíram pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí rapidinho se cumpriu o que Jesus tinha ordenado. Muito bem, irmão Antônio, irmão Pedro, Almeida Pedro Lacerda, irmão Pedro. Deus abençoe. Irmã Lília, minha filhota, Deus te abençoe. Junto com o seu esposo, com a sua filhinha. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vai chegando dando glória a Deus. Faz que nem a glória aí, ó, Edmir Espanhol. Vai chegando dando glória a Deus. Dá glória a Deus. Muito bem. Observe então. Vamos lá. Então, queridos, o segundo declínio missionário, o primeiro eu já acabei de relembrar a vocês. O segundo declínio missionário eram as discussões teológicas e as disputas e a aceitação do acordo romano. 3 coisas que foi o motivo de um declínio missionário na igreja do primeiro e do segundo século. Olha que problema grave. Qual foi a primeira? Vamos repetir? O declínio foi por causa de discussões de teologia, de doutrina. Irmãos, olha só, deixa eu falar uma coisa. A maioria das pessoas que discute sobre teologia não sabe nada de teologia. Desculpe lá, como diz o português. A maioria que quer discutir sobre tema de doutrina não sabe nada de doutrina. Ok? Mas aqui houve questões mais graves. Porque os crentes até então não havia no coração dos crentes nenhuma complicação de questão de obscuridade sobre a questão do Cristo, da salvação. Sim, deixa eu reler aqui. Evangelista George está escrevendo. Interessante, professor, que alguns dispersos convertidos nem sabiam sobre o batismo. É verdade. Aqueles, no caso, de Éfeso, né? De Éfeso. Então você vê, só conhecia basicamente o batismo de João, né? Que era para arrependimento, batismo em águas. Mas pregaram o evangelho, né? Pregaram o evangelho. Agora, o segundo declínio missionário, então a igreja houve um despertamento. Aí a igreja, depois, esse é um problema muito sério, viu, irmãos? A igreja recebeu um despertamento espiritual, um avivamento espiritual, aí naquele início daquele fogo, oh glória, oh aleluia, vamos ganhar alma, vamos fazer culto na rua, vamos abrir igreja, oh que glória, que coisa maravilhosa, parabéns. Só que daqui a pouco vai declinando de novo. Eu não entendo essas coisas. Só crente, irmão, só crente faz isso. Eu nunca vi uma coisa dessa. O nosso problema, falando de nós, do nosso povo, da nossa raça espiritual, nós desistimos muito fácil das coisas. Nós, na maioria das vezes, nós servos de Deus, nós não conseguimos seguir uma linha. Nós não conseguimos chegar até o fim. Nós não conseguimos ter começo, meio e fim. Nós não conseguimos. Nós erramos gravemente nisso. Espero em Cristo. Eu falo isso aqui, irmão, debaixo da graça de Deus. Mais uma vez essa noite eu estou 100% dependente do Espírito Santo. Mas eu não vou negar a responsabilidade que Deus está colocando nos meus ombros. Todos esses anos eu não nego a responsabilidade de falar e pregar e ensinar a palavra do jeito que ela é. Sem acrescentar e sem tirar. Porque está escrito que aquele que tirar ou acrescentar será tirado parte também sua. Lá na eternidade. Então nós temos que ter muito cuidado de querer acrescentar ou tirar. Mas é muito séria essa questão. Por quê? A igreja começou a enredar-se com assuntos, irmãos. Olha só para vocês terem ideia. Aconteceram assuntos doutrinários que antes não existia na igreja dúvida. Não existia dúvida na igreja. Começou a surgir. Por exemplo, houve uma questão de conceitos do judaísmo ser diferente do cristianismo. É os judaizantes, aqueles já na época do apóstolo Paulo e do apóstolo João, dos apóstolos que ainda estavam vivos, que eles estavam misturando a religião judaica com a religião cristã. E eles achavam assim, ó, nós aceitamos a Cristo como Messias, como Salvador, mas nós queremos ainda guardar a lei. Judaizantes, entendendo?
Então começou dali. E houve elementos gregos também na igreja, muito voltados à questão da contemplação de filosofia. Aí começou, irmão. O problema é que a pura teologia, a verdadeira teologia, logia, estudo, tratado, ok? Theo é Deus, Theos no grego é Deus. O ensino sobre Deus original que Jesus ensinou, que o Espírito Santo ensinou, que o Espírito Santo lembrava as palavras de Jesus, a pureza da palavra de Deus, a pureza doutrinária da sã doutrina começou a ser permeada, começou a ser contaminada com elementos pagãos, com histórias e mitologias gregas, com filosofias gregas, com mitologias egípcias, greco-romanas e outras mais religiões. Pessoas de outras religiões começou, entre aspas, se converter ao cristianismo e começaram a trazer aquilo que eles aprenderam em outras religiões e queriam introduzir no cristianismo. Aí não dá. E aí começou a haver um declínio. É nesse momento que é importante ter no seio da igreja alguém que sabe o que está falando. Alguém que sabe. É por isso que a Bíblia diz que tem vários dons. Não é só um dom. São vários dons. Por exemplo, irmão, quer ver? Vou lhes dar um exemplo. Vamos falar dos dons que regem a igreja. Dons ministeriais que regem o corpo de Cristo. Vamos entender isso agora, de uma vez por toda? Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, olha, é aquele que tem esse dom, pode fazer isso. Não. Cada um tem um dom espiritual ou ministerial para aquilo que é proposto para a edificação da igreja. Por exemplo, é a mesma coisa de alguém ser especialista em uma ciência. Vamos dizer lá, um médico que é especialista cardiologista. Qual é a especialidade desse médico? Ele é especialista em coração. Ele não entende nada de rins, ele só entende básico do rins. Mas ele é um especialista em coração. Para tratar sobre rins, tem que chamar então um nefrologista, que é alguém que é especialista em rins. É esse que complica, irmão. Então a igreja é a mesma coisa, são 5 dons ministeriais que regem a igreja, irmão. É apóstolo, que é o fundador, aquele que planta igrejas. É o profeta ministerial, não estou falando de dom espiritual, estou falando de dom ministerial profético. É o evangelista, que é o ganhador de alma. O evangelista, eu estou falando de dom evangelístico, que conduz a igreja, é o pé da igreja, que leva a igreja a ganhar alma. O pastor de ovelhas, que é o verdadeiro pastor de ovelha. Eu não estou falando coisa nenhuma de credencial, não estou falando de convenção, não estou falando de consagração de homem, eu estou falando de dom de Deus, dom ministerial de pastor de ovelha. E o 5º dom que rege a igreja é mestre da palavra, doutor da palavra. Cada um tem um ministério vocacional para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Por isso que é importante que na igreja, por exemplo, quando se trata de doutrina, é o mestre, meu irmão. É o doutor da palavra que resolve a situação. Não é o profeta, não é o evangelista, não. E nem muitas das vezes é o pastor. É aquele que tem dom de mestre. Agora, na maioria das vezes é muito importante, nem todos, mas é muito importante que o pastor tenha dom de mestre. Ou dom de doutor da palavra, dom ministerial. Porque vai resolver as questões doutrinárias da igreja. Então, começou a haver problemas de doutrina na igreja. Por exemplo, irmão, a igreja que eu sempre pastorei, por misericórdia, quando eu pastorei a igreja, quando eu presidi a igreja, que eu fui pastor-presidente, eu não permitia que nenhum argumento fora do contexto da Bíblia entrasse no bojo doutrinário da igreja. Não tinha história, irmão. Não tem conversa. Podia ser o mais bonito, podia ser o profeta, podia ser a profetisa, não tem conversa. Porque eu tenho que ser o guardião da doutrina na igreja. É meu compromisso, é minha obrigação velar pelo rebanho, pela igreja, é meu compromisso. Então eu não permiti. Quando vinha alguém querendo falar muito bonitinho, começar a trazer filosofia, ele achava que eu era bobo. Eu tinha conhecimento de causa de filosofia, eu já estudei filosofia, já estudei psicologia, estudei tudo isso. Então, tudo para ter conhecimento básico, para não deixar entrar. A Bíblia é sagrada, a palavra de Deus, a revelação sacrossanta, resolve. Não precisa acrescentar nada na palavra. É somente a palavra e mais nada. A igreja do 2º e do 3º século errou gravemente nisso. Eu fico zangado com essas coisas. Mas parece que está acontecendo a mesma coisa. Está se repetindo a mesma coisa. Sabe aquela historinha de agradar? Entendendo? De agradar A ou B?
Ah, não, irmão, olha, não fala não, né? Não fala não, não repreende não. Deixa o irmão pregar coisa nenhuma. Se estiver pregando errado, vai parar. Vai ter que consertar. E não tem conversa. E não tem história. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a Bíblia, ela diz que a palavra, ela mesma diz que ela, a palavra de Deus, ela, a palavra de Deus, é o trigo. É trigo. Então, se eu tenho conhecimento antes que o joio seja semeado, eu vou bloquear esse joio. Pode ter certeza. Você pode ter certeza. Eu estou falando do ensino e da pregação da palavra de Deus, ok? Não estou falando aqui no termo, no contexto de pessoas, que também são consideradas como joio e como trigo. A falsa doutrina, os falsos mestres, os falsos profetas, devem ser bloqueados fortemente. Paulo disse a Tito, que também era um filho na fé dele, era um discípulo particular de Paulo, assim como Timóteo, disse para ele: Tito, é importante que a gente faça eles calar a boca. Entendeu? Nada de violência. Mas aí, doutrina. Como que se combate a mentira? Com a verdade. Como que se combate a falsa doutrina? Com a verdadeira doutrina. É assim que funciona. Então, meus irmãos, esse foi um dos motivos. Filosofia, falsas doutrinas entrando na igreja foi um motivo do declínio missionário da igreja. Segundo motivo, disputa, contenda, confusão entre os crentes. Entendeu? Esse foi um outro motivo. Ninguém vai dar glória a Deus aí? Ninguém vai dizer aleluia? Tem alguém vivo aí, gente? Será que vocês podem suportar essas coisas que eu estou falando? Será que eu estou sendo tão firme assim? Mas tem que ser, ué. Não pode ser mole. Ué ou não é? Mas se tem alguém vivo aí, diga glória a Deus, diga aleluia, diga amém. Fala alguma coisa, mostra que vocês estão aí, meus filhos. Não vou ter que parar de ensinar. Ninguém manifesta, ninguém fala nada. É porque hoje em dia está difícil de ouvir professor e pastor falar essas coisas, eu sei. Mas é assim. Nós voltamos ainda. Nós estamos aqui. Ainda existe servos de Deus como nós, viu? Como eu e vocês, que pregamos o evangelho do jeito que ele é. Sabe o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando de uma nova reforma protestante. Nós estamos precisando de uma nova reforma protestante. Essa é a realidade. Está havendo essa necessidade. Viu? Então, nada de oba-oba, né? De momentos. Nós não podemos ser crentes de momentos. Ou é a palavra ou não é. Ou tem ou não tem, ou vai ou não vai. E pronto. Entendendo? Então, eu sei, irmã Poliana, né, que muitas das vezes quando um pastor, um mestre ensina a realidade da palavra, o povo fica meio assombrado, meio assustado. Mas é isso aqui. Porque parece até, irmão, que quando a gente fala a verdade, parece que a gente está errado. Parece que é um novo evangelho que está sendo pregado. Porque tem mais de 25 anos que estão pregando um evangelho podre, nojento. Um evangelho de facilidades. Entendendo? Um evangelho que está distanciado da doutrina sacrossanta, da sã doutrina da palavra de Deus. Parece que hoje, o que era pecado antigamente no meu tempo de adolescente, há 25 anos atrás, parece que hoje não é pecado mais. Continua sendo pecado. E acabou. Sim, irmã Glória, irmã Edmira Espanhol. Irmã Edmira está comentando aqui, irmãos. Estou começando a entender o porquê que muitas igrejas não crescem. Vem ano, sai ano, sempre raquítica. Meu Deus, pastor, isso é profundo. Com certeza. Então, irmão, não tenha medo. Se aplicar a doutrina da palavra do jeito que ela é, o povo vai embora. Não. O povo fica... Vai encher, irmão. Vai encher, irmão. Eu sou de uma geração que a gente pregava o evangelho limpo, puro, com amor, mas com verdade. Não passava a mão na cabeça desde o pastor presidente até o membro mais novinho da igreja. Todo mundo era tratado numa linha só. Não tinha diferença, não. Entendeu? Por exemplo, se um irmão, eu peguei esse tempo, não sei vocês são jovens, mas eu peguei esse tempo. Se na igreja um irmão falasse mal do outro, era disciplinado 30 dias. 30 dias de disciplina, para aprender e tomar vergonha na cara. A não falar mal do... Isso, falar mal do irmão. Hoje, irmão, não pode falar nem disciplina, que dá processo. Então me dê. Aí eu quero processo. Me dê processo. Se tiver que disciplinar, vai ser disciplinado. Se tiver que ser excluído, vai ser excluído. E acabou. Adulterou? Exclusão. Matou? Exclusão. E outra, tem coisa que não é questão só de igreja. Tem coisa que é crime. Vai pra cadeia. Vai pagar na cadeia. E acabou, meu irmão.
Não tem essa história. Como que nós vamos fazer a obra missionária se aqueles que estão de frente não conseguem dominar-se a si mesmo? Eu estou falando de disputas, irmãos. Isso que está acontecendo na atualidade na igreja, em meio à obra da evangelização, as pessoas que deveriam fazer a obra missionária estão se envolvendo em questões que o mundo se envolve. Não dá. Fica difícil. Fica difícil. Então, disputas, contendas, maledicências, isso tudo, parece até que eu estou falando do tempo atual, né? Eu estou falando do que estava acontecendo na igreja do 2º e do 3º século, meu filho. Já parou para pensar? A igreja do 2º e 3º século acontecia coisas que acontecem hoje na igreja odierna, na igreja atual. Falsas doutrinas, discussões teológicas, disputa entre irmãos e entre liderança para ver quem manda, quem não manda, quem pode, quem não pode. E outra coisa, acordo político. Vocês vão aguentar? Vocês vão suportar? Olha o que prejudica a obra missionária. Acordos. Entendendo? Politicagem. Isso acaba com a obra missionária. A igreja primitiva, olha o que aconteceu. Foi dentro desse contexto, está aí na página 21, vocês não estão lendo não? Lá em cima, na página 21, no 2º parágrafo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7ª linha do 2º parágrafo da página de número 21. 7ª linha, no 2º parágrafo da página 21. Foi dentro desse contexto que em 313 depois de Cristo, o imperador Constantino disse ter visto, diz ter visto no céu uma cruz sobre a qual estava escrito a seguinte frase em latim: in hoc signum vinces, ou seja, que quer dizer em português: por este sinal vencerás. Olha só. Segundo a história, o imperador Constantino, que é o fundador de Constantinopla, que foi imperador romano pelos idos do ano 300 depois de Cristo, e a igreja estava potente, a igreja de Cristo estava forte. Quase o mundo inteiro já tinha crente. Tinha crente, irmãos, até dentro do governo romano. A igreja de Roma estava poderosa. Tá? A carta de Paulo aos Romanos, que está na Bíblia, é a mesma igreja de Roma que nós temos hoje corrompida. Sim, irmão Luiz, presbítero Luiz, a internet do senhor está fraca, está caindo muitas vezes abaixo, né? Oh, meu Deus, tomara que dê certo aí, para chegar a lição para o senhor aí. Aqui parece que está tudo bem. Eu gostaria até de perguntar aos alunos que estão aí na live se está bem aí, se está cortando, se está caindo muito sua internet, que talvez, irmão Luiz, não é a sua, talvez é a minha aqui. A minha aqui, eu não sei, está correndo tudo bem. Mas eu quero perguntar aos demais alunos como que está aí a conexão, a transmissão aí. Se está tudo bem, diga que está tudo bem, que está chegando bem, diga alguma coisa aí. Porque a do irmão Luiz lá, eu creio que não está chegando legal. Alguém pode me dizer? Alguém pode falar alguma coisa? Então não deve nem estar chegando, né? Ninguém está falando nada. Ah, a do senhor tá bem. A do senhor também? Ué, gente, será que é eu aqui, irmãos? Será que é a minha internet? Aí está perfeito, irmã Glória? Então, vamos lá. Está tudo bem aí também, irmão Divaldo? Está chegando bem aí? Glória a Deus. Então, talvez os irmãos evangelista George e presbítero Luiz, talvez os senhores, não sei se os senhores estão perto do módulo da internet dos senhores, né? Se puderem se aproximar do módulo da internet, né? De vocês. Ah, o senhor ligou os dados móveis, né, irmão Luiz? Amém. Glória a Deus. Que bom, irmão Luiz. Presbítero Luiz, que dê tudo certo. Eu e o evangelista George também. Muito bem, continuamos. Então, Constantino, segundo ele, teve essa visão e nessa visão ele viu uma cruz no céu e essa cruz e uma frase escrita em latim que quer dizer no português: por este sinal, ou seja, pelo sinal da cruz, vencerás. Imediatamente, Constantino, imperador romano, adotou a cruz como seu estandarte e publicou em decreto tornando o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Porque um dos símbolos do cristianismo, além do peixe, é a cruz. Na verdade, a intenção de Constantino era utilizar o ímpeto cristão, o crescimento, o avanço do cristianismo, para ir até os povos bárbaros, convertê-los ao cristianismo e assim ficarem sob o domínio romano. Então Constantino, o imperador romano, deu uma de crente. Entende?
aquele político que fala, ó, agora eu sou crente. Tá bem aí, né, irmão Pedro, a internet, né? Aí está bem. Então, glória a Deus. Espero que o presbítero Luiz e o evangelista Jorge consigam se localizar bem aí, né? Muito bem. Vamos lá. Então, na verdade, Constantino, o imperador romano, o pensamento dele, qual que era? Olha, eu vou dar uma de crente, e o povo crente, né, é um povo assim muito sensível. Esse que é o nosso problema, a gente é sensível até demais. Jesus diz, seja simples como a pomba, mas tem que ter a prudência da serpente. Né? Todo mundo fala mal da serpente, comparando a serpente somente com Satanás. Jesus achou uma virtude na serpente, prudência. Prudência. O que muitas das vezes falta na igreja, como aconteceu na igreja do terceiro século, foi prudência. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existem 3 instituições que Deus criou. Ó, coloca aí, vocês são alunos, vocês devem escrever muitas das vezes o que o pastor está falando aqui, o que o professor. Vou repetir porque que é importante escrever. Isso enfatiza na mente de quem está estudando quando ler, além do áudio e do visual, que está vendo a minha imagem, está ouvindo a minha voz, também a escrita ajuda a memorizar o aprendizado. Então, escreva aí, 3 instituições que Deus criou. A primeira instituição que Deus criou, família. Família é a primeira instituição que Deus criou. Segunda instituição que Deus criou, governo humano, parte política. Sim, senhores. Alguém poderia dizer, pastor, foi Deus que criou a política? É claro, irmão, foi Deus que criou. O governo, as leis. Você acha que foi quem? O diabo? O diabo não cria nada, não. Foi Deus que fez. Terceira instituição, igreja. Deixa eu falar. Cada instituição dessa, família, governo humano, a parte política e governamental, igreja, tem a sua função, tem os seus direitos e deveres. Cada uma delas. Isso aí. Igreja, família, sociedade. Muito bem. Então, cada uma, coloca na ordem, tá? Família, sociedade, igreja. Coloca na ordem. Família, governo humano, ou sociedade, pode ser, e igreja. Coloca nessa ordem, tá? Prioridade, prioritária. Família sempre primeiro, né? Depois da família surge a sociedade. Depois da sociedade surge a igreja. É assim que funciona. Então, essas 3 instituições, cada uma tem o seu compromisso. Nenhuma deve interferir na outra. Aprendam isso. Só que uma pode influenciar a outra. A função da igreja é influenciar a sociedade e a família. Que você não sabe. A função da família é influenciar, formar a sociedade, o governo humano, porque os governos têm família. Para ser um presidente, para ser um rei, para ser um príncipe, tem que ter sido filho, tem que ter sido neto, tem uma linhagem, tem uma genealogia familiar. Então é influenciado. Agora, a função da igreja não é ser orientada pelo governo humano. Tá? E o governo humano também não é orientado pela igreja. Vamos aprender as coisas. Cada um tem o seu compromisso. Agora, a igreja pode ser consultada pelo governo humano, pelos políticos. Aprendam isso. No Antigo Testamento, na nação de Israel, os reis consultavam a Deus orientação divina dos profetas e dos sacerdotes de como eles deveriam governar. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Por exemplo, vou dar um exemplo, mas tudo com limite, cada um no seu devido lugar. É possível um presidente da república chegar diante de líderes, pastores, vamos falar dos nossos, né, cristãos, evangélicos, e pedir, orem por mim, me oriente, me ajude em oração para Deus me orientar como eu devo governar. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. Você tenha certeza que é bíblico. Só que Constantino, ele fez o que muitos estão fazendo hoje. Esses políticos, entre aspas, de hoje, estão copiando e a igreja está caindo. A igreja não é palco de comício de político nenhum. Nunca foi, nunca será. Não deve ser. Ok, irmãos? A igreja não pode ter partido. A igreja é do todo. Pega isso. A igreja não tem partido. A igreja de Cristo é do todo. A igreja não pode fazer acepção de pessoas. A igreja não pode escolher um líder. A igreja é do todo. A igreja não pode escolher, olha, eu gosto daquele senador e eu não gosto daquele governador. A igreja não pode fazer isso.
A igreja não pode escolher, a igreja não pode botar faixa de quem ela apoia politicamente. A igreja não pode fazer isso. Foi isso que a igreja fez no terceiro século. Foi esse erro que a igreja cometeu. Tá entendendo? Então, irmãos, se quer ser cristão, pode ser governador, pode ser presidente, bota para ser auxiliar de trabalho e lavar banheiro. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Entendeu? Ah, não, irmão, olha, o homem chegou. Ó, a pessoa é uma autoridade política. Agora é crente, aceitou Jesus, o deputado. Pronto, no outro mês já é pregador. No outro mês já bota para ser pregador. Erro crasso, erro grave. Se há uma real conversão, vai passar pelo processo como todo mundo. Porque passou da porta do rei, da igreja para dentro, se torna membro como qualquer outro, meu irmão. Não tem diferença. Entendendo? Eu congreguei numa igreja no Brasil, que tinha mais de 10 advogados, doutores, tinha mestres de faculdade. Sabe o que eles eram? Eles lavavam o banheiro da igreja. Eles lavavam o banheiro da igreja. Eles serviam um copo de água para mim, que não sou doutor, aí fora, né? Só na palavra, por misericórdia. Servia copo d'água para mim. Limpava o lugar onde eu pisava. Doutores, promotores. Porque sabe que no reino de Deus não tem esse negócio. Porque tem uma posição social lá fora, aí vai ter a mesma posição social na igreja? Vai começar do zero como todo mundo. Se tiver chamado e vocação, oh, glória a Deus. Se tiver chamado e vocação, amém. Mas se não tem chamado e vocação, vai ficar no banquinho adorando a Deus, dando glória a Deus, tomando a Santa Ceia, passando pelo discipulado, né? Passa pelo discipulado, desce as águas batismais. Se tiver chamada, vai ser levado por Deus, não precisa de homem nenhum levar porque tem cargo. Constantino, na sequência, se você estudar a história, olha o declínio missionário da igreja. A igreja esqueceu de fazer obra missionária. Sabe o que a igreja achou? Que muita gente, irmão, é bom ter, poxa, nós temos na nossa igreja um membro. Sabe quem é o membro da igreja? É o imperador, rapaz, do mundo. O cara é o imperador do Império Romano que manda no mundo inteiro. Porque já pensou? Agora nós podemos levar o evangelho para o mundo inteiro através do imperador. Esse foi um dos piores declínios da igreja. Misturar igreja com política. Foi um erro. Agora, irmãos, repito para vocês. Nenhum político pode interferir na liderança da igreja. Constantino interferiu na liderança da igreja. Tito fez um concílio, como se fosse uma convenção de hoje de pastores, na época era bispos, e ele não era nem do clero, ele era um membro da igreja, mas por ser imperador, alguém falou, rapaz, o homem é o imperador, você é doido? Não, é ele que tem que dirigir o concílio, só porque ele é imperador, mas ele não era membro da igreja. Irmão, pode ser imperador, pode ser rei, vai sentar lá embaixo no banquinho e vai me ouvir, meu irmão. Vai ouvir. Então, tem que passar pelo processo. Como a irmã Edmira Espanhol. Hoje o facilitismo e o favoritismo do mundo está entrando nas igrejas. É verdade. Tá entendendo? Como é que é, irmão Divaldo? Você não está conseguindo ouvir, não? Não está ouvindo a minha voz? Não está ouvindo? Glória a Deus. Os demais irmãos estão ouvindo minha voz aí, irmãos? A transmissão está chegando bem aí? Se está, diga glória a Deus. Irmão Divaldo está dizendo que não está escutando nada agora? Não estou escutando nada agora? Vamos lá. Então, meus irmãos, nós temos que ficar alerta muito com essa situação. Nós temos que ficar muito alerta com essa situação. Hein? Vamos na sequência. Então, depois que o acordo foi instituído, de Constantino oficializar como do Império Romano o cristianismo, a derrota da igreja. Amém, irmão Edivaldo. Glória a Deus. Agora está dando para ouvir. Amém. Então, quando isso aconteceu, sabe o que aconteceu depois? Depois do acordo assinado, foi instituído culto ao imperador. Mas ele não era membro da igreja? Ele não era membro da igreja? Agora já virou Deus, já virou divino? Começou a ter o culto ao imperador. Idolatria. Foi nesse período de Constantino que ele recebeu na igreja, porque agora não era mais imperador, agora ele se tornou o presidente da igreja.
agora se tornou presidente da igreja. Só porque era o imperador, porque era o político do mundo da época. Aí ele começou a aceitar. E os bispos começou a fazer vista grossa com o pecado. Começou a aceitar gente com práticas pagãs e idólatras se batizarem, mas foi aos milhares. Irmãos, houve conversão, entre aspas, aos milhares. Mas sabe como? À força. Porque o exército de Constantino, que eram os cruzados, depois teve os cruzados, na sequência a Igreja Católica Romana formou o exército dos cruzados, depois aqui, que aonde ia com lança escudo, e no escudo tinha um símbolo da cruz. Isso começou com Constantino. E desse período foi criado várias ordens. A igreja corrompida de Roma criou as ordens, segundo eles, com objetivos missionários. Mentira de Satanás. Por quê? Qual era o objetivo deles? Conquistar os povos, as terras, entendendo? Conquistar as nações, conquistar, escravizar os povos e ainda usava o nome de Cristo. Chegava lá com o poder de ferro do Império Romano, com um governo de ferro, massacrando aqueles povos, e ainda queria amansar o povo com o Evangelho de Cristo. Olha que cúmulo! Misturou a força da violência, da destruição e da morte, matavam em nome de Jesus Cristo. Quem não aceitasse o Evangelho, entre aspas, da Igreja Católica Romana, sob o governo do Império Romano, era morto. Ou escravizado, no mínimo. Isso aconteceu com o Brasil. O país que estamos, que é um país católico, né? Agora nem tanto mais, porque está mais ateu do que católico esse país, tá vendo? Que nós estamos vivendo. Portugal levou a cabo isso em 50 nações. 50 nações caíram aos pés de Portugal sob a coroa do Império Romano e sob o poder forte da Igreja Católica Romana, com o poder de um exército que levava no seu escudo a cruz de Cristo, e obrigaram muitas nações e povos e línguas a se converterem a Cristo obrigados. Eu estou pregando a história verdadeira de missões. Os negros africanos que foram enganados na África, dizendo que ia conquistar uma nova terra e metade da terra seria deles, o Brasil, foram escravizados. Foram escravizados. Hã? Os índios lá, e de outras nações, quando chegava, os povos nativos eram massacrados. E ainda falava, agora vamos, os que aceitaram o nosso governo romano, nosso comando, agora nós vamos amansar eles com o Evangelho de Cristo. Olha que cúmulo. Foi para isso que Constantino deu uma de crente. Isso? Dessa verdade, esse foi um dos declínios das missões da igreja. Vamos dar sequência? Teve alguns missionários católicos da Igreja Católica. Está a lista aí na página 21, lá embaixo no rodapé da página 21. Vocês podem ver aí. Não vou nem ler. Não vou nem ler. Vocês estudem aí. Na página 22, que é o que nos interessa, eu já fiquei zangado. Na página 22, temos aí os reformadores. Os que começaram, ou melhor dizendo, na página 21, vamos voltar aqui. O que parou? Parou nada. Parou não, Glória. Parou nada. Tá começando, minha filha. O negócio tá começando a pegar fogo agora. Ó, vamos ler, porque tem gente que não tem apostila, né? É agora que eu lembrei. Porque o nosso manual prático do missionário, nem todos que estão assistindo a live têm. Agora que eu lembrei. Então deixa eu ler aqui quais foram os missionários católicos. Úfilas, Martim de Tours, Patrício Columba, Niniamo, Doutor Agostinho, Bonifácio, Metódio, Domingos, Francisco de Assis, que é um santo da Igreja Católica, Las Casas, Francisco Xavier e outros missionários. Eu vou falar. Quando as nações que eram ligadas ao Império Romano iam conquistar, destruir, dominar outros povos, eles levavam dentro do navio alguns das ordens
da Igreja Católica, seja franciscano, dominicano, beneditino, jesuíta e outras ordens da Igreja Católica que, segundo eles, pregavam, entre aspas, o Evangelho. Por exemplo, no Brasil, quem foi no navio do conquistador do Brasil, Pedro Álvares Cabral, foi os jesuítas, a ordem jesuítas, que catequizou os índios, eles ensinando o Evangelho de Cristo, que é o que está até hoje lá no nosso país. Mesma coisa, até hoje. Está até hoje lá. Entendendo? Então, entre eles iam nas embarcações e quando havia conquista do Império Romano, era mandado esses missionários junto com o exército. O exército entrava matando, massacrando, arregaçando tudo, arrebentando todo mundo, matando tudo. Quem sobrava daquele povo e se rendesse, aí pegava esse missionário católico para ensinar a palavra de Deus. Que coisa bonita, né? Depois de matar, massacrar todo mundo, eles mandavam evangelizar. Sim, seja bem-vinda também a sogra do evangelista George, irmã Bina Fernandes. Deus abençoe, irmã. Seja bem-vinda entre nós. Glórias a Deus. Deus seja louvado pela vida da irmã, viu? Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, vai dizendo alguma coisa aí, gente. Amém? Vai falando alguma coisa aí. Que eu preciso saber, que tem vários irmãos que tem hora que estão conseguindo ver, tem hora que não estão conseguindo ver. E eu preciso saber como que está chegando para vocês aí a live, a transmissão. Amém? Agora, teve também, em meio a esse período de corrupção e de declínio missionário, teve alguns que se levantaram remanescentes. Oh, glória a Deus. E são aqueles que, em meio a toda a corrupção da igreja romana e da igreja de Cristo da época, como remanescentes, como aqueles que são os restantes fiéis, alguns missionários fiéis, como, e aconteceram também alguns movimentos de reforma, de boa reforma espiritual missionária, de querer fazer a obra de Deus da forma correta. Por exemplo, na França, em 1110, em 1155 e em 1170. Na Inglaterra, em 1324, o Senhor levantou. Na Tchecoslováquia, o Senhor levantou em 1369 o missionário João Rus. Em 1452, Deus levantou na Itália Jerônimo Savonarola. E também os anabatistas, em 1466 a 1536, os anabatistas foram levantados por Deus por toda a Idade Média e Erasmo também. Agora, isso tudo está na história da igreja, vocês precisam estudar. Eu quero dizer para vocês aqui, indicar também um outro livro muito importante para que vocês possam estudar. Nessa aula não tem como explicitar todo o assunto histórico, eu estou resumindo para vocês, mas é importante vocês estudarem História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, tá bom? Quem quiser, tá? Fale comigo particular, que eu te envio para vocês o PDF da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que narra, tá? Fatos verídicos, reais da igreja, desse período aqui, da igreja do período médio, ok? E que narra fatos verídicos, tá? Reais. É um livro muito bom, um livro verdadeiro. Eusébio de Cesareia, a História Eclesiástica, ok? Agora, em meio a tudo isso também, o Senhor levantou reformadores, né? Então veja que teve missionários católicos, teve remanescentes, né? Em meio a tudo isso, os corruptos, e Deus levantou os reformadores como Calvino, Melanchthon, Zwinglio e Martinho Lutero, que nós conhecemos. Nós temos a reforma luterana também, né? Somos raízes protestantes, né, de Martinho Lutero, pelos idos de 1500 e pouco, quando o Senhor o levantou e ele fez a grande reforma protestante do século XVI, em que ele foi o líder, né? Mas teve outros antes dele e depois dele que deu continuidade a essa reforma. Contudo, pouco se falava de missões estrangeiras naquele tempo. Mesmo com todos esses problemas, pouco havia uma preocupação. Não havia muita preocupação em ganhar outros povos da forma correta. Como que estava a corrupção, era tão grande o declínio missionário, que a igreja estava tão vinculada ao governo e ao poder e ao dinheiro, porque a igreja que estava dominando o mundo da época não era mais a igreja mãe de Jerusalém. Eu quero dizer aos irmãos que a primeira igreja de Cristo
Não é Roma não, gente. A primeira igreja de Cristo é a igreja de Jerusalém. A igreja mãe não é a igreja romana. A igreja mãe é a igreja de Jerusalém. Onde começou a igreja? Que história é essa? A igreja não começou em Antioquia, não começou em Corinto, nem Antioquia da Pisídia, nem Antioquia da Síria, nem Éfeso, nem Colossos. A igreja começou em Jerusalém. A igreja mãe é a igreja de Jerusalém. Ok? A igreja de Roma foi fundada pela dispersão dos irmãos que fugiram em períodos de perseguição, e membros da igreja, irmãos leigos que não tinham ministério, fundaram igrejas em todos os lugares, inclusive a igreja de Roma. Não foi fundada por Pedro? Foi fundada por membros da igreja, leigos, povo comum, fazendo os cultos de casa em casa. Mas essa igreja que era fiel, que Paulo escreveu, a carta de Paulo aos Romanos, é para essa igreja fiel. Agora a igreja está corrompida. Então, em meio a tudo isso, mesmo assim não havia uma preocupação no coração dos crentes em ganhar povos da forma correta. Só se usava o poder da força, do domínio e da ganância. A igreja estava muito rica, a igreja católica romana, porque ela dominava nações e o ouro e a prata ficava nas mãos, no tesouro dela, como até hoje está. Os reis, os imperadores, batiam continência para o papa da época. Tinha que se curvar diante dos bispos da igreja. Tinha que ter a bênção do bispado e do clero. E os bispos, em vários concílios, como o de Niceia e outros mais concílios, que na época era 318 bispos, mais de 300 bispos, eram os dominadores do mundo da época. A riqueza, a prosperidade. Tanto é que os líderes, os sacerdotes romanos, eles casavam-se normalmente, tinha esposa, tinha filhos. Pouca gente sabe dessa história, gente. Gente, é só estudar a história. Mas foi ordenado a lei do celibato para que eles não casassem mais, porque quando eles morriam, toda a riqueza daquele sacerdote ficava para sua descendência. Então, quando foi dado o celibato, a partir de então, quando morria, toda a riqueza ficava para a igreja. E hoje, essa mesma igreja que está corrompida até hoje, ela tem um país que pertence a ela. E o seu líder é o presidente, o Vaticano. A política permanece até hoje lá. Agora, eu não quero falar mais dela. Eu quero falar de que, em meio a tudo isso, não havia muita preocupação em levar o evangelho verdadeiro de Cristo. Irmãos, a situação estava tão grave que a igreja se esqueceu do ir de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esqueceram. Eles esqueceram. Vamos lá. Tinha 3 razões básicas porque os crentes e o clero, o governo religioso da igreja, não queria fazer missões para o estrangeiro em outros povos. Primeiro, os cristãos, está aí na página 22, por favor, página 22, lá em cima na página 22. Número 1, os cristãos ainda lutavam pela conservação de suas vidas por causa das perseguições. O protestantismo só teve sua sobrevivência assegurada em 1648. Por quê? Depois de Martinho Lutero, que trouxe a luz de volta, o verdadeiro evangelho, saiu da idade das trevas, daquele período corrompido da igreja, alguns poucos irmãos saíram com ele, e ele conseguiu evangelizar, na época, trazer um reavivamento em meio ao povo de Deus, e os fiéis se manifestaram. O problema é que quando os fiéis se manifestaram, a perseguição veio em prisões e mortes. Então os crentes, nesse momento, não tinha nem como evangelizar, não tinha como fazer a obra missionária, tinha que guardar a sua própria vida, a sua família. Então, outra razão básica por que os crentes naquele tempo pouco se falava de missões estrangeiras. Divergências teológicas e controvérsias infalíveis por parte dos protestantes. Agora, já não é mais a igreja do 2º e 3º século, que lá no início teve o declínio missionário. Agora os próprios protestantes, por quê? Constantino, ou melhor dizendo, Calvino, falava, uma vez salvo, salvo para sempre. O Armínio já falava, porque isso são protestantes, calvinistas e arminianos. O Calvino, que era um teólogo muito bom, e Armínio, tinham divergências teológicas acerca da soteriologia ou do sozo. Porque sozo, não é? No grego, eu vou dar aula aqui de teologia para vocês, né? Mas sozo, no grego, é a salvação do espírito. E sotéria é a salvação da alma. Então,
Sozo, salvação no Espírito, foi o que Calvino estudou. Entendendo? Calvino estudou sobre isso. Então, uma vez salvo, salvo para sempre o Espírito. Já Armínio estudou sotéria, a alma, a salvação da alma. Então, que a alma pode pode perder a salvação. Aí o que acontece? Os crentes, mais uma vez, começaram a se enredar com discussões teológicas e controvérsias de teologia. Discussões de doutrina. Irmãos, eu sou um pastor, um professor de teologia. Eu dou aula há 20 anos. Se eu estiver ensinando a palavra de Deus e o discípulo, o aluno, quiser aprender, ele tem que me ouvir e vai aprender. Porque, irmãos, eu creio que eu estou mais perto de acertar do que muita gente. Porque tem muita gente que faz muita coisa. Trabalha de pedreiro, de pintor, né? de mecânico. O que o pastor Roselli faz? Sempre estudei Bíblia. Sempre estudei Bíblia. Tá entendendo? E tem aquela questão de quem tem um dom. Mas isso não me dá status de que eu sei mais que todo mundo. Porque quem sabe mais que todo mundo é o Santo. Tá entendendo? Ninguém sabe mais que todo mundo. Então nós podemos ouvir o contrário com muita facilidade. Não tem nenhum problema alguém discordar da doutrina. Discorde quem quiser. Igual tem gente que diz assim, eu não acredito em Deus. O problema dele é que ele não acredita em Deus. Olha, Deus não vai deixar de existir porque alguém diz que não acredita, por favor. Então, irmão, quando você estiver pregando a palavra, estiver evangelizando alguém, e alguém quiser arrumar contenda com você, que não concorda com você, deixa isso pra lá. Não perca tempo com discussões que não têm fundamento, disse Paulo. Paulo dizendo para Tito e Timóteo que não era para perder tempo. Eu estou parafraseando as palavras de Paulo. Não perca tempo querendo discutir, querendo provar que a doutrina da palavra de Deus... Para! E discutir, brigar, arrumar contenda. Não. A Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém contender. Então, se alguém não concorda com a teologia, tem controvérsia com a teologia, problema dele. Né? Hoje tem escolha, vá para onde quiser. Mas aqui é assim, entendendo? Nós temos que aprender essas coisas. Mas se alguém é controverso, deixa ser controverso quem quiser. Mas naquele tempo os crentes tinham divergências de conhecimento da palavra. Um queria saber mais que o outro, entendeu? É parecido com hoje. É parecido. Ó, eu sei mais que fulano. Eu prego melhor que fulano. Ó, eu entendi que tem que ser assim a doutrina. A outro dizia, não, eu entendo que tem que ser assim. Sabe o que acontecia? Ninguém fazia a obra missionária por causa disso. Outra razão básica. Ensinamentos contrários à pregação do evangelho em todo o mundo. Outra questão que atrapalhava a obra missionária eram os ensinamentos contrários ao evangelho. Entendendo? As falsas doutrinas, como eu tinha dito lá no início, continuou aqui pelos idos de 1500, 1600. E continua até hoje. Porque, muitas das vezes, quando se ensina o contrário ao evangelho original, as pessoas não conseguem alcançar a verdade do evangelho. Por exemplo, se os senhores ensinarem erva daninha, a erva daninha ela cai em qualquer tipo de terra. Lembra da parábola que Jesus contou? O semeador saiu a semear? Lembra-se? Vocês lembram? O semeador, vamos usar uma linguagem nossa missionária, é o pregador do evangelho. A semente é a palavra de Deus, a semente. A semente é a palavra. Então o semeador, o pregador, o missionário, saiu a semear. Ele semeou a semente, ele não escolhe terra. E ela cai em vários tipos de terra. Pedregais, espinho, beira do caminho. Não gera. Não gera. Não vai crescer. Entendendo? Agora, qual a terra que vai gerar? Que vai crescer a semente da palavra? A terra boa. Essa vai crescer a 30, 60 e 100. Só que a erva daninha, que é a falsa doutrina, o falso ensinamento, cresce em qualquer tipo de terra. Cresce em pedregal, cresce em terra cheia de espinhos, cresce à beira do caminho, qualquer tipo de terra. E para tirar a erva daninha, só Jesus. Sim, evangelista Geórgio, que o senhor escreveu, fora as caras e bocas de hoje, de quando alguém está a pregar, né, professor? É verdade. Alguém vendo alguém a pregar. É verdade. É verdade. Quando a gente está pregando o evangelho real, meu amigo, eita! Você começa a pregar contra o pecado, pregar o evangelho do jeito que ele é. Parece que a gente, evangelista Geórgio, irmãos e alunos, parece que nós estamos errados.
porque hoje é o evangelho light. Então, naquele tempo, tinha essa preocupação, enquanto eles estavam tendo ensinamentos contrários, divergências teológicas de doutrinas, e também tinha a questão da perseguição, tudo isso atrapalhava o crescimento da obra missionária. Mas teve iniciativas missionárias dos protestantes. Vamos lá? Página 22, letra D. Iniciativas missionárias de protestantes. Em meio à ausência de uma atividade missionária estruturada e permanente, os protestantes fizeram algumas tentativas. Então houve algumas tentativas. Vejamos. Na Suécia, em 1559, eu só vou citar assim, tá? Igrejas holandesas e inglesas mandavam missionários capelães nas suas companhias. Também foi escrito um livro por Hugo Grotius em 1583. Esse moço viveu, melhor dizendo, em 1583 a 1645. Foi usado por marinheiros holandeses para evangelizar o extremo oriente da Ásia. Até um livro eles tentaram publicar para a evangelização. Ok. Hans Hongdad Sonek é o nome, um crente alemão, esperava um grupo que tentou penetrar entre os muçulmanos. Então tentaram também evangelizar os muçulmanos naquela época. Venceslau conseguiu converter um turco, em Constantinopla. Olha, estão tentando alguma coisa. Um cristão chamado Justiniano foi ao Suriname, na América do Sul. Tá vendo? Sem o apoio de nenhuma igreja, ou seja, um missionário voluntário. Ele foi sozinho. Foi lá na América do Sul. Já pensou, irmãos? Olha só, que coisa interessante. Em 1555, quando a França tentava dominar o Brasil, Calvino, tá vendo? O reformador Calvino mandou 2 missionários e 14 seminaristas no grupo de franceses que foram para o Rio de Janeiro, lá no Brasil, mas a missão deles fracassou, porque o almirante da embarcação, ele era católico e ele perseguiu duramente os missionários e os seminaristas protestantes a não pregar o evangelho. Então, o que eu passei aqui até agora para vocês? Na página 21 e na página 22, nós aprendemos que o declínio missionário da igreja. Oh, meu Deus do céu, meus irmãos. Eu estou me arrepiando aqui. Nós não podemos deixar essas coisas acontecerem com a gente não, gente. Não podemos deixar não. Mas está se desenhando tudo isso esse tempo. Espero que depois desse tal de coronavírus, esse tal de Covid-19, 20, 21, 18, sei lá que número que é isso. Tem crente preocupado com isso, irmão. Esquecendo de cumprir o ídolo de Cristo. Agora mais uma, não, pastor, não podemos pregar o evangelho, porque senão vai se contaminar. Né? Não vamos pregar o evangelho, não. É agora que tem que pregar. Eu me lembrei, irmãos, que aqui em Portugal teve uma época de uma grande crise. Acho que foi em 2014, não sei, 2013. Houve uma grande crise, irmão. Mas muito crente, muito brasileiro e muita igreja brasileira fechou e voltaram para o Brasil. Gente, era naquele período que era para abrir igreja. Entendendo? Aí que dá para ver qual é realmente o objetivo, se é missões ou se é euro. É missões ou é euro? Qual que é o objetivo? Momentos de crise é o melhor momento para fazer a obra missionária. Esse período agora de vírus é o melhor período para pregar o evangelho. É agora que o povo está tudo sensível. Ah, irmão, vocês estão vendo? O povo está até dobrando o joelho pelas estradas. Olha, no mundo inteiro. Tem gente dobrando o joelhinho assim, ó, virando até crente. Agora o povo está orando. O povo está pregando. Ah, que coisa linda, que avivamento. Oh, glória a Deus. É agora que é a hora para pregar. Gente que nunca pregava agora está pregando. Gente que não orava agora está orando. Gente que nunca fazia culto em casa doméstico agora está fazendo. Avivamento, hein? Avivamento. Quer dizer, precisou então de um Covid-19 para fazer isso? Que coisa. Cúmulo do absurdo. Mas em meio a tudo isso, houve o segundo despertamento missionário. Movimentos espirituais impulsionaram as missões. Coloquei, né? É isso aí, evangelista. Ué, missões ou euro? É assim, mais ou menos isso aí que você colocou. É missões ou essa letra Ezinha, esse E aí, né? De euro. Sei. Quanto mais crise, melhor para pregar. Aí que é bom. Aí que é.
Entendendo? Então houve alguns movimentos espirituais que impulsionaram as missões. O puritanismo surgiu entre os protestantes da igreja da Inglaterra, melhor dizendo, do país da Inglaterra, a partir de 1657. Pregavam contra o sistema anglicano, da rainha, tal. Eram estudiosos da Bíblia, buscavam viver uma vida dedicada a Deus e dando testemunho aos homens. Puritano é puro, ou seja, eles se santificavam de tudo que você pode imaginar. Não faziam parte de exército, de guerra, tá? Os puritanos, eles não faziam. Inclusive, os puritanos nesse período espalhou-se pelo mundo daquela época e houve sim um despertamento, um movimento espiritual desse grupo aqui, ok? Teve também o pietismo. O movimento pietista surgiu com grande intensidade na Universidade Halle, na Alemanha. Foi liderada por Philipp Spener, que nasceu em 1635 e morreu em 1705. E também Augusto Frank. Teve também um outro movimento espiritual com principais missionários, que esse sim que eu vou citar aqui, está no livro que eu indiquei a vocês. O livro que eu falei para vocês, que é o Heróis da Fé. Que é para vocês ir lá, vou repetir. Vai, irmãos, no site da nossa Faietade, ok? E lá na biblioteca da Faietade já está lá o livro História desses missionários aqui, tá bom? Heróis da Fé. Adoniran Judson foi enviado para a Birmânia. João Taylor Jones foi para a Tailândia. George Dana Boardman foi para a Birmânia. Isaac Robert foi para a China. Lute Moon foi para a China. William Bagby, esposa, foi para o Brasil. Zacarias e Kate Taylor foi também para o Brasil em 1882. Ok? Na página 23, nós temos também outras iniciativas missionárias. Foi levantada uma sociedade missionária de Basileia, fundada na Suíça. Em 1821 fundou-se a missão da Dinamarca. Até a Dinamarca fundou uma junta missionária. Na França foi formada em 1822 a Sociedade Missionária de Paris. Olha só. Quem imaginava, irmão? A França, que é quase toda muçulmana hoje, foi uma fonte da evangelização do mundo do cristianismo. O que acontece? Hoje quem mais está fazendo missões na França, sabe quem é? Está fazendo missões na França? Os muçulmanos. O Islã está crescendo fervorosamente na França. A França já foi uma potência para enviar missionários. A França, para quem não sabe, foi protestante. A França foi cristã protestante, gente. E hoje a França está tomada pelo islamismo. Pelo ateísmo. Que situação. Vamos avançar. Muito bem. Também temos aqui, 1842 surgiu na Alemanha uma sociedade de Berlim. Ninguém pode esquecer que Martinho Lutero era um monge alemão. Era alemão ele. O grande reformador da Reforma Protestante era um alemão. Quem diria, né? Todo mundo fala da Alemanha, de Adolf Hitler, que foi o grande inquisitor de milhões de pessoas. Só de judeus foi mais de 6 milhões. Né? Mas no total foi 20 milhões de pessoas. A paz do Senhor, evangelista André Lima, de Cachoeiro, Itapemirim, minha terrinha, Espírito Santo, Brasil, meu filho. Bom que o senhor está aí. Então, houve sim iniciativas para fazer a obra missionária, também com a missão norueguesa, tá? A Igreja Presbiteriana, também em 1877, fundou uma sociedade de evangelização na China. Então, meus irmãos, em meio a toda esse declínio espiritual, Deus deu um despertamento para alguns dos seus servos, para alguns dos seus filhos, ainda com todo esse problema. O que eu quero dizer com isso? Que Deus não deixa de ter testemunhas em qualquer lugar. Ok? Em qualquer tempo, em qualquer lugar, o nosso Deus sempre terá testemunhas. Ele sempre terá testemunhas. Vamos fechar aqui na página 23, ok? Vamos deixar o restante para a próxima aula, que nós já temos aí 1h18 de aula, tá bom? O papel da igreja moraviana. Eu quero terminar aqui hoje com o papel da igreja moraviana. Na antiga Morávia, que é a antiga Tchecoslováquia, para quem não sabe,
Não sabe? Havia um movimento espiritual que envolvia mais de 400 igrejas. Depois de muito sofrer com a perseguição da Igreja Católica, um nobre chamado Conde Zinzendorf, que nasceu em 1700 e dormiu no Senhor em 1760, começou a incentivar os irmãos ao trabalho missionário, principalmente depois de saber que a missão estava prestes a ser abandonada. Então, quando ele viu que a missão, a obra de evangelização da Tchecoslováquia, né, que é a antiga Morávia, não ia ter mais missionários, esse servo de Deus, era um homem rico, um homem de patente, mas antes de ser um conde, ele era um crente cheio do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. É raro hoje em dia, né, ter alguém da nobreza, ter alguém da linhagem de sangue azul, ser servo de Deus cheio do Espírito Santo. Zinzendorf era. E ele incentivou os irmãos a não parar, né, a continuar pregando o evangelho a toda criatura. No dia 21 de agosto de 1732, começou o célebre trabalho missionário dos irmãos moravianos, glória a Deus. Sob direção do servo de Deus, agora pastor Zinzendorf, esta igreja foi tomada de uma paixão missionária que jamais a abandonaria. A igreja chegou a ter um missionário no estrangeiro para cada 92 membros que a igreja tinha. Olha só, irmãos, a porcentagem é altíssima. Cada 92 crentes que tinha na igreja tinha um missionário no campo. Que foi entre os anos de 1732 e 1760, a igreja enviou 226 missionários para países estrangeiros. Já pensou? Quantos países, mais de 120 países, foi evangelizado por missionários de uma única igreja? Quem é que te disse que a igreja que o irmão que a irmã eu estou falando para você que está assistindo agora, em direto ou ao vivo, e você que vai ver essa gravação. Quem te disse que a igreja que o irmão que a irmã o ministério que a irmã não consegue fazer a obra missionária, seja ela missões nacionais ou urbanas, ou missões transculturais em outras nações? Quem te falou? Aqui está um avivamento que aconteceu na Morávia, nos irmãos moravianos, uma igreja, uma cidade que toda a cidade era crente. Os prédios eram de crente, as faculdades eram dos crentes, as escolas seculares eram dos crentes, as empresas eram dos crentes. Um avivamento tão grande que todo mundo aceitou Cristo. Foi um arrebanhar. E esse líder aqui, ele incentivou. E essa única igreja levantou 226 missionários. E outra, não mandaram para o seu país próprio, mandaram para outras nações. Já pensou? Muito bem. Né? Também houve homens evangelistas que percorreram o mundo inteiro, como no século XVIII, evangelistas. Quando eu falo evangelista, irmão, hoje em dia, tá aí o meu evangelista André Lima aí, ó. Eu tive a honra de consagrar. Eu tive a honra. E ele, todos esses anos até hoje, ele é honrado com esse dom de evangelista que ele tem. Porque eu já falei para ele muitos anos que ele não tem um cargo, ele tem um dom. É um dom ministerial. Tem gente hoje que não quer se chamar de evangelista, já quer ser pastor. Irmãos, aqui, por exemplo, aqui em Portugal, a pessoa acaba de descer. Agora ninguém está descendo, né? Mas quando o avião está funcionando aí, desce no aeroporto, camarada era um membro da igreja. Talvez tinha um ano de crente. Talvez nem batizado em água, já virou pastor. Todo mundo é pastor agora. Ninguém quer ser auxiliar de trabalho, cooperador, ninguém quer ser diácono, ninguém quer ser um evangelista local, né? Ninguém quer ser um presbítero, não. Já quer ser pastor. É honroso ser evangelista, ganhador de alma. Para mim, uma igreja não pode deixar de ter alguém que tem dom de evangelista. Se a igreja não tiver alguém que tem dom de evangelista, a igreja está fadada a fechar as portas. Porque quem traz almas para a igreja é quem tem dom de evangelista. Quem anima a igreja a avançar, quem faz a igreja avançar, é quem tem dom de evangelista. Entendendo? Ó, João Wesley, evangelista. George Whitefield, evangelista. Jonathan Edwards, evangelista. E outros. Ó, Charles Spurgeon, Charles Finney, Dwight Moody, Chicago, Billy Swindoll, Billy Graham, Luiz Palau e etc. Billy Graham teve um ministério de 70 anos de ministério. 70.
infalível, impecável, puritano, puro, nunca teve uma acusação, nada que sujasse o caráter íntegro e caráter ministerial do Dr. Billy Graham. Ele era um pastor formado, mas ele morreu sendo chamado como evangelista. Evangelista, irmão, é ganhador de alma. Não importa se tem título de pastor, se tem título de bispo, se tem título de apóstolo, se tem título de presbítero, se tem título de diácono, de auxiliar, de crente, de irmão, de irmã. É ganhador de alma evangelista. Entendendo? Então, o trabalho desses evangelistas itinerantes atravessou o grande século missionário, que foi o século XVIII. O século XVIII foi o século que marcou a obra missionária no mundo. Hoje, se o evangelho chegou ao Brasil, se o evangelho chegou a outros países que hoje têm um evangelho forte, foi nesse período do século missionário, século de número 18. Em quase todos, por que não dizer em todos os continentes, o evangelho chegou no século 18. A formação das sociedades missionárias, quase todas as igrejas de então se envolveram com missões transculturais. E o extraordinário trabalho da Igreja da Morávia, os moravianos realizaram uma vigília ininterrupta, que é o relógio de oração. O relógio de oração, olha só o despertamento missionário. A Igreja da Morávia fez um relógio de oração entre 40 e poucos irmãos. Sabe quantos anos durou o relógio missionário? O relógio missionário. Para que Deus salvasse almas e fortalecesse a Igreja da Morávia, 120 anos irmãos oraram. O relógio funcionou, relógio de oração entre crentes, um irmão combinava com o outro de orar. 120 anos orando. Quer saber o segredo de fazer a obra missionária, um grande avivamento na obra missionária? De ganhar muitas almas? Ora. Oração. Esse período agora que nós estamos passando, é isso aí que Deus queria. Não precisava ter nada disso. Mas era isso aí, clamor, oração. Era isso que Deus queria. Deus queria que o povo orasse, o povo se dedicasse mais à oração. Menos cantoria, mais oração. Menos blá blá blá, mais oração. Era isso que Deus queria. Agora vai dar. Agora vai funcionar. Vocês vão ver o despertamento que vai acontecer agora. Vamos ver o avivamento. Então, meus irmãos, hoje, para a glória de Deus, nós aprendemos das páginas de número 21, 22 e chegamos à página de número 23, ok? Nós estamos ainda no módulo de número 3. Eu disse aos irmãos que nós teríamos talvez umas 3 ou 4 aulas desse módulo, né? Nós já estamos na segunda, eu creio que vai dar 3 aulas, né, desse módulo aqui, que começou na página de número 18. Esse terceiro módulo do nosso Manual Prático do Missionário, a História de Missões, ok? E nós vamos parar aqui hoje na página de número 24, tá? A nossa hora já chegou. E para quem aí tem o seu Manual Prático do Missionário, é muito importante você não deixar de estudar, precisa estudar da página 24, 25 e a página 26, 27, tá? Se Deus assim permitir, na próxima segunda-feira, às 20 horas, nós vamos estar estudando o restante desse módulo, terminando esse módulo em o nome de Jesus. Agora, eu quero parar aqui, fechar com os irmãos, concluir essa aula de hoje, que já deu 1h26 de aula. Eu quero concluir. Irmãos, não vamos permitir que uma outra vez aconteça um declínio da responsabilidade que nós temos. Vamos parar de falar de A, de B, do período da igreja aqui, do período da igreja reformada, do período da Idade Média da igreja, da Idade das Trevas, que foi aquele período da Inquisição Romana. Vamos falar do tempo odierno agora. Observe, faça um exame individual, particular na sua vida. Faça um exame particular. Faça um exame. O seu ministério de ganhador de almas, eu não estou falando do seu ministério na congregação, na igreja, não. No templo, não. Eu não estou falando do seu cargo eclesiástico, da sua divisa ministerial, da sua carteira. Eu agora não estou falando do meu cargo, do meu ministério pastoral, do meu ministério de ensino da palavra. Eu estou falando da minha responsabilidade como servo de Deus, como crente, de ser um exímio ganhador de almas. Vamos fazer uma autoanálise agora, em nome de Jesus. Vamos observar se nós também não estamos num declínio missionário. Se nós não estamos tirando... Eu estou falando das coisas espirituais, tá bom, irmãos? Qual é a prioridade sua como crente salvo, depois de se conservar sua salvação?
Depois de cuidar da sua própria vida, claro, que prioridade você tem que cuidar da sua salvação. Mas qual a sua prioridade para com o mundo? Porque o crente ele tem 3 missões. Primeiro, a missão para com Deus. Segundo, a missão para consigo mesmo. E a terceira, a missão para com o mundo. Eu estou falando da prioridade da missão para com o mundo. Porque a sua missão para com Deus é o seu devocional, sua vida de comunhão com Deus. Ok? A sua missão para consigo mesmo é a sua vida de santificação, a sua vida de regeneração no Espírito. Ok? É a sua vida justificada por Cristo na cruz do Calvário. Mas eu estou falando da sua missão para com o mundo de ir pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo a nós outros, será que nós também não estamos num declínio espiritual e precisamos de um despertamento espiritual? Será que tudo isso que está acontecendo ao nosso redor e ao nosso derredor não é um despertamento espiritual? Então, nesse momento, vamos esquecer as redes sociais, vamos esquecer o que diz pastor A, pastor B, vamos agora olhar para dentro de nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para comer desse pão e beber desse cálice, é para pregar o evangelho a toda criatura. Eu faço uma análise individual em minha vida. E eu preciso melhorar. Você precisa melhorar. O senhor, a senhora precisa melhorar. A partir de hoje, nós não vamos permitir que esse declínio permaneça. Nós vamos pedir ao Espírito Santo um despertamento de autoridade, um avivamento de poder, começando no nosso coração individual. Não precisa pastor, presidente, não precisa pastor, dirigente, não precisa obreiro, líder nenhum mandar a gente pregar. Nós já recebemos uma ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Jesus que nos ordenou a falar. Foi Jesus que nos ordenou a pregar. Foi Ele que nos ordenou a evangelizar. Então, meus queridos, eu quero conclamar os irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero agradecer a presença de todos os irmãos que estão aqui, todos os nossos alunos do nosso curso, nosso irmão Edivaldo também que aqui está, a sogra do evangelista, do nosso evangelista George, também o evangelista André, meu filhão, lá de Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo, Brasil. Também a irmã Meire que entrou aqui. Eu não sei se a irmã Meire está aqui, porque não apareceu mais a irmã Meire aqui. Né? Não apareceu mais. Também louvamos a Deus por cada aluno, né? Pelos compartilhamentos que vocês fizeram. Vocês partilharam, né? Partilhar ou compartilhar, né? Então, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e eu quero orar nesse momento com todos vocês. Eu quero fazer uma oração, tá? E, em nome de Jesus, precisamos levantar um clamor para despertar-nos. Um despertamento. Temos que pedir perdão a Deus porque não estamos cumprindo o que Ele mandou. Nós temos que implorar misericórdia e se arrepender dessas coisas. Também, pastor Vilmar Bragança, evangelista George. Glória a Deus. Deus abençoe pastor Vilmar Bragança. Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora, meus filhos? Vamos orar? Em nome de Jesus. Né? Eu quero dizer a vocês que talvez amanhã eu estou de folga no meu trabalho e eu vou estar comunicando com vocês. Eu não sei se tem mais pessoas trabalhando. Hoje eu trabalhei, amanhã eu estou de folga. Mas talvez eu vou estar fazendo uma live na parte da tarde, tá, de algum tema importante, e eu vou mandar o link para vocês do meu Facebook particular. Esse Facebook aqui é o Facebook da faculdade, da nossa Faietade. Amém? Vamos orar nesse momento. Se alguém tem algo também a me perguntar em particular, pode perguntar no privado, no meu WhatsApp, vocês têm, ok? Quem quiser também o PDF do livro História, tá, Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, me mande lá um zap. Tá? Eu já vi aqui que a irmã Glória falou, mas me mande um zap também só para me lembrar, para não esquecer, em o nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, querido Espírito Santo, pelo Senhor estar nos informando acerca de coisas tão importantes. Senhor, coisas que aconteceram no passado, meu Deus, de declínios espirituais e missionários, de irresponsabilidade da sua igreja no passado. E também os despertamentos que o Senhor levantou. Ó, querido Espírito, nós estamos vivendo a mesma situação agora. Declínios de responsabilidade de fazer sua obra missionária, de fazer sua obra de missões. Começa a tratar individualmente, querido.